Sejam bem-vindos ao Respostas da Live. Nossos técnicos responderão aqui as perguntas enviadas durante a Live Saúde Caixa, realizada pela AEA Paraná. E para abrir os trabalhos, o presidente da AEA Paraná, Valfrido Oliveira. Olá, caro associado da AEA do Paraná, e por que não dizer de todas as AEAs do Brasil, que também viram a nossa live realizada no dia 22 de setembro último. Naquela live, nós falamos sobre o Saúde Caixa e algumas outras questões que afetam diretamente a todos os nossos associados e aposentados da Caixa e pensionistas. E naquela oportunidade também nós falamos que nós iríamos responder todas as perguntas que fossem feitas, mas não exatamente naquele dia, porque foram muitas perguntas. Então, a Márcia Klambeck e a Marilda e a Vânia Lacerda e também a Marilda da FENAG nos ajudaram e nós compilamos algumas perguntas e que vamos responder agora para vocês, cumprindo nossa obrigação e compromisso que tivemos com vocês de fazer essa informação, e também dentro da nossa filosofia de trabalho aqui da AEA do Paraná, que é de levar o conhecimento para todos os associados, de forma que todos fiquem nivelados no conhecimento, para que não passamos mais, não sejamos mais passados para trás como fomos em outras oportunidades. Então, a nossa filosofia é essa, que o conhecimento é imprescindível e é uma arma imprescindível para que nós possamos lutar e defender os nossos direitos. Eu quero que a Márcia faça uma apresentação inicial aí para a gente dar início. Márcia, por favor. Olá, amigos. Que bom que nós podemos estar novamente aqui, trazendo esclarecimentos que vocês nos pediram durante a live. Nós demoramos um pouco porque alguns dos esclarecimentos precisaram de pesquisa, fomos atrás de outras entidades para saber como é que funcionava. Foi muito bom, um aprendizado muito grande para nós também. Vamos estar esclarecendo os pontos que vocês trouxeram. Existem alguns aspectos nas perguntas, inclusive com sugestões, que serão direcionadas para a área da matriz responsável pelo Saúde Caixa. Nós vamos formalizar o encaminhamento destas questões para que eles possam analisar e quando tivermos resposta a respeito disso, vamos postar no nosso site para que vocês tenham acesso também. Muito bem. Então, como nós falamos inicialmente, foram realmente muitas perguntas e foram compiladas e nós vamos respondendo à medida que as situações forem ocorrendo. Mas, só para vocês terem um exemplo, tem uma pergunta aqui, que é a primeira pergunta. Então, a pessoa perguntou: quem fará parte do grupo de trabalho do Saúde Caixa? Uma outra pergunta: como serão definidos? Deve ser de outra pessoa. E que experiência as pessoas possuem sobre o assunto? Que propostas fizeram na negociação coletiva e tal? E por aí vai, né? Então, dizer para vocês que o grupo de trabalho, ele é formado, ele é decidido a sua composição através de muita negociação, através das entidades representativas, no caso aqui, a FENASEF, a FENAI, o grupo de trabalho que compõe a mesa de negociação, e nós sabemos que nós temos muitos colegas que estão habilitados para compor este grupo de trabalho, não é? Quero dizer também que nós aqui da AEA do Paraná, obviamente não poderia ser diferente, indicamos a nossa colega Márcia, que nós acreditamos e temos certeza que tem a competência necessária, o conhecimento necessário para compor esse grupo de trabalho, e também tem que ser uma pessoa questionadora, uma pessoa que não aceita o não na primeira oportunidade, e é esse perfil de pessoa que nós precisamos, e nós acreditamos que a colega preenche esses requisitos. Bem, então,
respondendo a essa primeira pergunta, quem fará parte do grupo? Serão pessoas escolhidas por aquelas entidades que eu falei inicialmente. Você tem que obrigatoriamente ser pessoa conhecedora do assunto e que apresente sugestões, apresente críticas e sugestões de acertos, de forma que não fique somente na apresentação de problemas. Tem que apresentar que seja parte da solução, não é? E que não seja somente parte do problema. Nós temos muitas pessoas que, infelizmente ou felizmente, fazem parte apenas do problema. E nós precisamos de pessoas que fazem parte do problema, aliás, apresentam o problema e que fazem parte da solução, apresentam sugestões plausíveis. Então, e como falei já inicialmente, essas entidades já estão discutindo a composição deste grupo. Em breve, eu acredito que muito breve mesmo, neste mês de outubro agora, no início deste mês, nós já teremos os nomes e as composições desse grupo de trabalho, que é extremamente importante, não é, Márcia? Para que nós possamos apresentar números, apresentar sugestões e soluções, de forma que possamos melhorar cada vez mais o nosso plano de saúde. Exatamente. Então, Márcia, você pode responder a pergunta número 2, né? Que a pergunta é: como o Conselho de Usuários contribuirá com o grupo de trabalho? Ninguém poderia responder melhor do que você, não é? Isso. Então, dentro do papel do Conselho de Usuários, que é analisar a condição do plano, analisar a parte financeira do plano, os números do plano, a sistemática, a forma de utilização, e propor melhorias, e propor soluções, e propor questionamentos para o aprimoramento do processo de gestão, é desta forma que o Conselho vai poder contribuir com o grupo de trabalho. Tendo esses números, nós fizemos um estudo bem detalhado, fizemos propostas, inclusive, para a mesa de negociação. Esse grupo de trabalho vai precisar conhecer todas essas propostas que foram feitas, vamos aprofundar juntos, trabalhar de forma unificada, né? Se puder estar no grupo de trabalho já facilita, porque já é um conhecimento que está intrínseco, nós já desenvolvemos esse conhecimento, já estudamos, já nos preparamos para isso. Mas o Conselho como um todo, nós temos pessoas eleitas, elas estarão participando com essas sugestões, né, com esses subsídios para o grupo de trabalho. E as questões, não é, Márcia, que serão discutidas nesse grupo de trabalho é a manutenção do modelo 70-30, sustentabilidade do plano, e o que mais que você poderia acrescentar aqui? Então, é muito importante, especialmente agora, que o acordo coletivo, ele tem uma força muito grande depois da reforma trabalhista, que a gente tenha muito cuidado com as propostas e com as propostas que vão ser endossadas ou que vão ser realizadas, né, entre as partes, porque nada pode ser modificado do que consta no nosso contrato de trabalho, a não ser que haja consentimento da parte dos empregados. Então, o grupo de trabalho tem que ter pessoas que representem os nossos anseios enquanto empregados, que possam esclarecer, discutir e buscar alternativas concretas, né, mantendo a sistemática do 70-30, do mutualismo, do pacto intergeracional, da sistemática por grupo familiar. Nós estamos perdendo esses aspectos aí no acordo, mas podemos retomar a discussão no grupo de trabalho e não só endossar possibilidades ou propostas que já estejam em andamento e muito mais alinhadas com o mercado do que com a autogestão. A autogestão é melhor modelo, mais econômico, a autogestão por RH ainda mais econômica, mais fácil de fazer a gestão, porque está dentro da própria empresa. Qualquer outro modelo,
ele traz muitos custos, especialmente os custos operacionais. Então, a gente tem que ter muito cuidado em pegar modelos que foram adotados em outras empresas e que já foram analisados, que deram prejuízo, que são muito mais custosos, que levam a dificuldades e não repetir os mesmos erros. Então, é um momento muito importante que o GT vai ter de discussão com a Caixa. Então, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter posicionamento frente à busca de soluções e precisa ter clareza de como funciona a autogestão e qual é a sua forma de atuar, para que a gente não mescle, muitas vezes, com planos de mercado, com algumas alternativas de mercado, ou da própria CGPAR 23, que vão nos trazer prejuízos enquanto participantes do plano. Bem, Márcia. Aqui, o colega que mandou não é um questionamento, é uma sugestão. Ele sugeriu cobrar a mensalidade do percentual do salário já descontado o equacionamento. Segundo ele, né, ou ela, isso já ajudaria um pouco. Como que nós vamos resolver essa questão, Márcia? Então, essa é uma situação bem nova, vamos dizer assim, essa colocação, porque quando você faz qualquer proposta em relação ao rendimento que a pessoa tem, ela é feita com base no rendimento bruto, porque você não sabe qual é o rendimento líquido, você não sabe as parcelas que compõem a situação daquela pessoa. Então, assim, nós vamos estar encaminhando essa sugestão para a GESAP analisar, lembrando que nós temos duas situações. O plano de saúde, o Saúde Caixa, é uma sistemática de benefício de saúde mediante pagamento de mensalidade, pagamento de participação, com um teto definido e pagamento de indireto, dependente indireto. Isso para garantir a nossa saúde, a saúde do nosso grupo familiar. Agora, quando a gente fala em equacionamento, nós estamos falando do benefício da Previdência, que é a fundação que nós fizemos a composição ao longo da nossa vida de trabalho para garantir um complemento à aposentadoria oficial, à aposentadoria do INSS. Quem construiu esse patrimônio? Alguns colegas muito novos, às vezes não construíram esse patrimônio, vão sair só com o INSS por uma decisão pessoal. São muito poucos. A grande maioria compôs um recurso na fundação. O equacionamento é um problema de legislação da fundação. Nós estamos, infelizmente, recompondo um montante de recursos que foi investido de forma questionável. E muitos de nós estão com um percentual bem alto deste equacionamento, né? Só que são dois benefícios distintos, o da saúde e o da previdência. Então, particularmente, eu conversei com algumas pessoas, mas que não conseguiram me dar uma posição de como resolver essa equação em relação à questão que o colega ou a colega trouxeram, né? A gente não tem como definir algum tipo de percentual, de custeio sobre um líquido que não se tem a previsão de qual será. Então, mas a gente tendo a resposta ou recebendo algum retorno a respeito dessa situação, a gente vai manter esclarecimentos para vocês no site ou até numa outra live, se for o caso. Na próxima questão, nós temos uma pergunta que foi colocada por um dos colegas no seguinte sentido: neste acordo coletivo, por que aumentou tanto a mensalidade e não o teto de contribuição? Isto sim seria justo, quem usa mais, paga mais. Então, falando como conselheira, falando com relação à análise dos relatórios que a Matriz disponibilizou para nós e também o relatório atuarial que nós tivemos acesso, nós fizemos o estudo, aprofundamos bastante esse estudo e fizemos sugestões em relação a correções que eram necessárias agora para o plano, considerando que desde 2009 o plano não teve reajustes.
Então, nós sabíamos que haveria necessidade de um reajuste, mas dentro da proposta que nós apresentamos para a matriz, né, para a área de recursos humanos da matriz, a vice-presidência de gestão de pessoas, e também para os membros da mesa de negociação, nós mandamos para os membros da mesa de negociação, tanto da Contraf quanto da Contec, as nossas sugestões. A nossa sugestão máxima, seria de uma mensalidade de 3% sobre a remuneração base para o grupo familiar. Nós propusemos um teto de 4.500, ou seja, um teto maior, com participação de 30%, que atenderia isso que o colega falou. A pessoa que tem um dispêndio maior, então, contribui com a participação maior, diminuindo, então, o montante do bolo que seria coberto por todos, mas de alguma forma ainda de uma maneira muito benéfica, porque você ter um teto de 4.500, vamos supor que você tivesse uma cirurgia de um transplante de fígado, por exemplo, que é R$100 mil, mesmo assim ainda é um benefício imenso. Se você tivesse 20 dias de UTI, que é na faixa de R$1.000 por dia, você tendo um teto de 4.500, ainda é um benefício imenso. Então, nós tínhamos colocado isso, 3% de mensalidade para o grupo familiar, 4.500 de teto, 30% de participação para gerar esses 4.500 de teto, e o dependente indireto com R$200, hoje ele está 110, porque já é um adicional, já é um benefício adicional que a gente tem também. Então, as pessoas que têm esse benefício, seria até mais vantajoso do que qualquer plano de mercado, porque o nosso tem uma cobertura imensa. Nós temos um plano muito abrangente, inclusive com psicologia, com odontologia, com remoção, coisas que outros planos não têm ou cobrem separado. Então, esta foi a nossa proposta máxima. Nós começamos com 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, até chegar no 3. Então, a gente mostrou que isso garantiria equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade para o plano, sem mudar o perfil do 70-30, sem mudar o perfil de cobrança por grupo familiar, mantendo todas as diretrizes que o plano tinha. Infelizmente, não posso garantir, porque não faço parte da mesa, mas não houve eco nessa proposta, ou não sabemos se ela conseguiu ser debatida, se ela conseguiu ser colocada, defendida, negociada, mas acabou não ocorrendo desta forma, né? O desfecho foi diferente. Acho que no GT podemos retomar isso, recombinar, reconversar, reavaliar, pensando aí numa melhoria. Não posso garantir, porque o acordo está assinado, mas eu entendo que nós temos aí 2021, onde algumas revisões do acordo podem sim acontecer favoravelmente a nós, né? E garantindo a sustentabilidade, porque quando nós fizemos a proposta que foi colocada para os membros da mesa, nós estávamos buscando equilíbrio e sustentabilidade. Aqui a outra pergunta é assim: qual a razão de o Saúde e Caixa ter ido para a mesa de negociação em dissídios, e que sempre são resolvidos de acordo com a administração atual? Não entendi bem a pergunta. Por qual motivo o Saúde e Caixa foi para a mesa de negociação, né? Uhum. Aí, como fazer para voltar como era antes, ou de agora em diante ficaremos sempre nessa vulnerabilidade? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque ela envolve uma questão política até. Mas você pode falar. Então, quando houve a unificação da Caixa, lá em 1977, 1970, né, mas depois, em 1977, a Caixa concedeu à FUNCEF a gestão do plano de saúde. Então, a FUNCEF, ela gerenciou o plano de saúde por 10 anos. Depois, ele voltou para dentro da Caixa, passou a ser gerido dentro da área de recursos humanos. Justamente quando ele retornou, lá em 87, ele passou a fazer parte dos acordos coletivos. Em 1987, só existia a Contec. A Contraf, ela só foi criada em 2004.
Ela não existia enquanto representação para fins de negociação, somente a CONTRAF, que inclusive foi criada em 1958. E no nosso caso, nós temos lá no site, vocês podem procurar tanto da CONTRAF como da CONTEC, no site da CONTEC existem os acordos coletivos que foram firmados com a Caixa desde 1987. E lá já consta o PAMS, que era o Programa de Assistência Médica Supletiva, falando da inclusão do marido como dependente, de como que ia ser feita a participação dele nas despesas, depois falando da inclusão de outros benefícios como psicologia, fonoaudiologia. Então, a cada ano, o acordo trazia os recombinados, falando que na época a Caixa entrava com 3%, depois lá no final da década de 90 ela passou a entrar com 3,5%, como é que ia ser feita essa complementação, como é que ia ser feita a participação do empregado, daí tem um período em que começou a ser feito o pagamento. Em 2004 surge a CONTEC, passa a existir a CONTRAF e a CONTEC, então passam a ter duas representações em mesa de negociação, tanto para a negociação com a FENABAN, como com a negociação específica com a Caixa. E aí, nós começamos quando inicia, né, o Saúde Caixa na modelagem que nós conhecemos, com mensalidade, participação, teto, cobrança da mensalidade do indireto, e ela está vinculada, né, ao acordo já desde essa época. O que aconteceu? O nosso acordo começou a trazer não um aspecto de melhoria ou de mudança, mas ele começou a reproduzir o normativo dentro do acordo. E, na realidade, o que traz validade para a relação contratual são as normas que regem essa relação e que, no caso da Caixa, eram os ofícios, os circulares normativas internas e depois os manuais normativos. E acaba se trazendo quase que todo o manual normativo para dentro do acordo coletivo. Quando surgiu a CGPAR, CGPAR 23, em 2018, ela começa a restringir a forma de escrever os acordos, ela começa a dizer como é que tem que ser feito, então ela começa a ingerir, que não é o papel dela, né? Ela começa a ingerir nas relações entre as pessoas. Um outro ponto delicado que nós temos agora, que eu já comentei também, é a mudança da legislação trabalhista. Hoje tem que ser pensado cada palavra que se coloca no acordo, porque ela tem força maior do que lei. Então, conforme o que você coloca no acordo coletivo, a escrita que você coloca, você pode estar tirando, sim, muitos direitos das pessoas. E direitos contratuais e direitos que ela já tinha há muitos anos, e isso tem que ser muito cuidado. Como o Valfrido colocou, é muito delicado você dizer que vai conseguir tirar o Saúde Caixa de dentro do acordo. Ele já se tornou uma bandeira em mesas de negociação. Agora, tem que ser uma bandeira bem utilizada e nunca usada como barganha para outras situações, porque isso é um benefício nosso contratual. É um direito que nós temos que é inegociável. E esse é um cuidado que os nossos colegas representantes em mesa precisam ter em mente. Eles estão ali representando 280 mil vidas. Então, há que se ter muito cuidado e consciência para se colocar. É uma pena que o Saúde Caixa esteja no mesmo pacote de PLR, de CIPOM, de hora extra, que muitas vezes, para se garantir esses itens das relações de trabalho, se negocia direitos misturados no processo. Não é fácil, imagino que estar numa mesa dessa não deve ser nada fácil, porém nós precisamos estar atentos, vigilantes. Esse ano a votação da proposta foi um sinalizador dessa consciência, nós tivemos mais de 30%, quase 40% negando o acordo, houve estados em que 50% negaram o acordo, teve que ir para uma segunda votação para validar. Então, isso significa que as pessoas estão atentas, estão acordando, estão cuidando desse benefício importante que nós temos.
É interessante, né, Marcia, isso que você falou, que é muito importante. Muitas pessoas dizem, mas para que servem essas representações? Olha, e é de extrema importância essas representações, sindicatos, federações, porque foi combinado algo na mesa de negociação e quando veio o acordo coletivo pronto para assinatura, muitos se distraem, mas é preciso conferir o acordo coletivo, porque, por incrível que pareça, não sei se não posso afirmar que seja de má fé ou não, mas o fato é que o que foi combinado na mesa chegou para assinatura de forma diferente. E se você não, e claro, prejudicando sempre o aposentado e o empregado da Caixa. Então, se não houver a conferência, é para ver o tamanho da negociação que se faz, o tamanho dos interesses que tem nesses acordos. Então, o acordo coletivo deste ano veio diferente para a assinatura daquilo que foi combinado na mesa. E se não é as representações, as entidades, as coisas não vão acontecer. Ninguém, o patrão jamais vai dizer, vem aqui que eu negocio com você, eu tenho tudo o que você quiser, fica tudo bem. Então, só para esclarecer que o sindicato ele é extremamente importante e nós não podemos abrir mão também deste direito, não é? Porque o patrão, ele não, ainda mais com a Lei 13.467, que é a lei trabalhista, votada lá em novembro de 2018, ficou muito favorável para o patrão. Então, nunca na história foi tão importante você ter essa representatividade, essas representações. Tem algumas perguntas aqui que falam sobre a CGPAR, principalmente a CGPAR 23. Porque ainda não foi votado na Câmara, porque a demora, porque os empregados, o que nós, empregados, podemos fazer a partir das iniciativas das nossas representações e tal. Então, a CGPAR 23, ela é quase uma entidade, né? Uma instituição que ninguém, eu falei na live até sobre isso, mas ninguém tinha ouvido falar ainda em CGPAR. O que é CGPAR, né? E aí nós fomos verificar e pesquisar e tal, e a CGPAR, ela é uma instituição que foi criada lá em 2007, pelo então presidente da época, e com o objetivo de justamente fiscalizar as ações das estatais, entre elas a Caixa, Banco do Brasil, a FUNCEF, e outras que vocês possam imaginar. E aí eles instituíram essas limitações e chegamos agora, em 2018, com a instituição de 6,5%, o teto máximo de gastos da folha de pagamento, somado com o INSS na Caixa. E a CGPAR 23, através da FENASEF, todas as AEAs do Brasil, nós impetramos uma ação pedindo a derrubada da CGPAR 23. E esse processo, como vocês sabem, além de ele ser um processo moroso, ele tem mais uma agravante, que ele é um processo meio político. E hoje, os tribunais estão vendo muita questão política antes de fazer. Eles não estão fazendo uma análise técnica do processo. Analisam até a questão política da ação. E esse processo está em andamento. Todas as AIAs estão representadas. Eu estive presente lá na reunião da FENASEF, onde o advogado, o escritório, agora eu não estou lembrando o nome do escritório, acho que é Pianovski, moveu essa ação e está em andamento. Aí nós dependemos da Justiça. E, além da CGPAR 23, nós temos ainda o PDC 956, que é da deputada Érica Cocai, que não está pautado, ele está na fila na Câmara para ser votado. Mas essa fila, ninguém sabe que ordem que ela está, que pilha é essa, que uma hora está chegando a vez do PDC 956 e coloca embaixo de novo
e começa tudo novamente. Então, além da CGPAR 23 na esfera jurídica, a anulação dos efeitos da CGPAR que nós temos ainda esse PDC 956 da deputada. E se não der certo juridicamente, vai dar certo na Câmara. Nós vamos derrubar essa CGPAR. Mas enquanto ela está em vigor, nós temos que ir trabalhando dessa forma como está. Temos que ir puxando para cá, puxando para lá, e não tem outra alternativa. É a regra do jogo hoje. A CGPAR 23 ela é extremamente danosa para nós, não é? Principalmente nesse caso aí especificamente do plano de saúde. Tem uma outra pergunta aqui, Márcia, que na verdade, assim, a pessoa perguntou porque ainda não foi votado na Câmara, eu já falei, o que nós empregados podemos fazer? Cara, nós já fizemos, na verdade, nós fizemos uma manifestação, nós fizemos uma manifestação em frente às agências da Caixa, nós mandamos e-mail para os deputados, nós fizemos N coisas, mas ainda não surtiu o efeito que nós esperamos. Em breve será colocado para votação, e aí nós vamos chamar todo mundo novamente para a gente entrar em contato com o nosso deputado local, o deputado da determinada região, dizer, olha, é muito importante para nós isso, veja com carinho essa questão. Então, é isso que o que você pode fazer na época certa é isso. Você será convidado para participar ativamente do processo. Vai depender da sua disponibilidade e da sua vontade de participar ativamente. Claro que nós precisamos de muito mais gente. Uma outra pergunta, Márcia, como funciona... Aliás, você já respondeu isso na live anterior, mas acho que a pessoa não ficou satisfeita. Como funciona o convênio com a Câmara, com o Senado e com alguns tribunais, como o TRF, o Tribunal Regional da Bahia, e o próprio STF, que eles usam, não sei até que nível de uso é este, do Saúde Caixa na sua... É o seu plano de saúde, na verdade, não é? Então, a pessoa quer que você fale sobre isso. Realmente na live a gente conversou, mas eu vou esclarecer um pouco melhor. Eu até procurei os colegas que trabalhavam na parte de convênios e que trabalhavam com a parte contábil da Caixa, para que a gente tivesse um esclarecimento melhor. Então, o convênio com a Câmara, com o Senado, com os tribunais, ele visa o uso dos credenciados da Caixa. Trata-se de um convênio com terceiros, tá? Da mesma forma que é o seguro-desemprego, o Bolsa Família, que também é um convênio com terceiros. Os desembolsos que são efetuados pela Caixa, referentes à utilização dos credenciados, mesmo utilizando os sistemas do Saúde Caixa para o processamento, são lançados em contas do ativo a receber. Não se misturam com as demais contas e despesas de desembolsos da Caixa ou do próprio Saúde Caixa. Não há tarifa ou taxa de administração, há reembolso de custo operacional. Então, eu agradeço aos colegas da área contábil de risco da Caixa que nos ajudaram a ter esse entendimento, fizeram formalmente para nós esse esclarecimento e o qual eu estou reproduzindo para vocês. Então, na verdade, Márcia, nós não temos um custo no nosso plano de saúde com essas pessoas utilizando, não é verdade? Isso era a nossa grande preocupação, mas eles asseguram que não, que vai exatamente nesse item chamado ativos a receber e que também outros convênios com terceiros estão nesse mesmo item orçamentário. Então, não está nas despesas de pessoal, não sai da nossa contribuição, né? Em separado. Que bom, né, Márcia? Se for assim, os deputados vão tentar manter esse plano de forma mais efetiva. O nome do plano do Congresso do Senado, da Câmara, é Pró-Saúde. É o plano específico, com regras específicas. O que eles têm é uma carteirinha parecida com a nossa, porque eles usam a nossa rede de credenciados. Mas as normas, características, sistemática de coberturas é próprio do Pró-Saúde, que é o plano deles.
Então, maravilha. A pergunta seguinte, a pessoa gostaria de saber exatamente como não fazer reclamação de forma que a ANS multe o plano de saúde. Pelo que eu entendi, é isso. E porque ele deve ter visto você falar na live anterior, e acho que não captou bem, né? Então, quando é que a reclamação gera multa para o Saúde Caixa? Então, quando alguém faz uma reclamação na ANS, e as reclamações que são feitas na ANS, eu também pedi para o pessoal esclarecer quais os tipos, né? Então, em geral, demora para liberação, quer dizer, a pessoa alega que houve demora para liberação. Só lembrando, a própria ANS diz que o plano de saúde tem 20 dias úteis para definir pela liberação de um procedimento. Aqui na Caixa, nós estamos em média com 10 dias úteis, a não ser que haja cotação de prótese, de órtese e algumas outras coisas. Então, muitas vezes o colega acredita que, não, já passou 5, 6 dias, não liberaram, eu vou questionar na ANS. E o que acontece? Quando faz um questionamento na ANS, seja por demora na liberação, seja por fatores como reembolso, procedimentos não custeados, que são experimentais, e daí nenhum plano custeia, a ANS primeiro entende que aquela reclamação é verdadeira e já aplica uma multa. As multas variam em média de 50 mil. Aí, quando vai fazer aprofundamento, análise, fazer o processo, a Caixa vai recorrer, vai fazer todo o processo, às vezes leva um tempo para descobrir que não era devido. Aí vai fazer a devolução. Só que até isso acontecer, a gente já pagou. Então, assim, qual é a solicitação, qual é o pedido? A partir do ano que vem, quando está previsto que nós passaremos também a custear a parte administrativa do plano, as multas da ANS estão lá dentro da parte administrativa. Até agora, até 31 de dezembro de 2020, a Caixa custeia toda a parte administrativa e nós e a Caixa custeamos a parte assistencial, que é o atendimento do plano de saúde. A partir do momento em que nós também tivermos a parte do custeio administrativo, vem tudo. Vem as auditorias, vem o custo da própria estrutura administrativa da Caixa e vem o custo das multas. Então, vamos reclamar em casa primeiro. Lá no site do Saúde Caixa, entrando, tem um ícone chamado Reclame Aqui. Isso é uma conquista do Conselho. Lá em 2017, a gente batalhou muito para que houvesse um espaço de acesso direto. Reclame Aqui, né? Canais normais primeiro. Se a resposta que você obtiver ainda não for suficiente ou não, vamos dizer assim, tenha atendido as suas expectativas, você entra então no Reclame Aqui, que vai cair direto na Vice-Presidência de Gestão de Pessoas. E você vai ser atendido através da Vice-Presidência com os esclarecimentos necessários. Então, isso é muito importante. Vamos primeiro resolver as coisas dentro de casa, para depois buscar questionamentos junto à ANS. Senão a gente está ampliando, aumentando um custo, muitas vezes, indevido, que até se avaliar, justificar, demandar o processo, às vezes vai 1 ano, 2, para reverter uma multa. Márcia, você tem, não sei se você tem aí agora, valores que foram pagos de multa no ano passado. Eu ouvi falar algo em torno de 5 milhões de reais, é isso mesmo? Isso, é o que está no relatório de 2019. No relatório de 2019, tem um campo, o relatório está lá no site do Saúde Caixa, tanto o relatório administrativo de 2018, quanto o relatório administrativo de 2019. É importante os colegas que são da área contábil ou da área de risco, ou que gostam de analisar relatórios, que nos ajudem. Nós até vou aproveitar, Valfrido, nós vamos fazer essa análise dos relatórios que estão de domínio público, né, no site da EA, com as nossas percepções, com os nossos comentários, para que os colegas possam também analisar, contribuir, questionar, e a gente vai aprimorando o entendimento. Então, esses relatórios são públicos, estão lá disponíveis. E no relatório de 2019, consta lá nos custos operacionais, os custos administrativos operacionais, os valores das multas da ANS. E é esse valor mesmo.
de uma forma bem simplista, né? Cada vez que o colega reclama direto na ANS, sem passar pelos meios normais disponibilizados, ele está dando um tiro no próprio pé, porque ele está gerando despesa para o seu próprio plano de saúde, não é isso? Sim, despesas altas. Então, pensando assim, até então, entre aspas, a Caixa que pagava, mas a Caixa é feita por todos nós que trabalhamos na Caixa, todo o nosso empenho, nosso esforço, os colegas que estão na ativa, nós aposentados que hoje estamos usufruindo da aposentadoria, mas que contribuímos muito para que todos esses recursos e o crescimento da empresa acontecesse. Então, nós estamos tirando de nós mesmos um recurso que nós suamos para conquistar, né? Conseguir. Então, vamos discutir dentro de casa, vamos esclarecer dentro de casa, porque senão nós vamos começar a ter custos desnecessários. Na época, nós fizemos um trabalho bem grande através do conselho, porque haviam grupos de WhatsApp instigando os colegas a denunciarem na INSS. A Caixa ela ficou assim, quase que entre os 4 mais demandados, tanto que ela foi auditada pela INSS, tiveram auditores da INSS 3 meses dentro da área de gestão do Saúde Caixa, a matriz, né, para ver o que estava acontecendo, e foi bem na época da implantação do autoatendimento, da central de atendimento, que é uma exigência legal da INSS, não foi a Caixa que inventou, ela teve que se adequar à legislação, a demanda foi muito maior do que o previsto, a Caixa fez aditivo contratual, só que levou um tempo, e nesse período, as reclamações explodiram. Certo. Será que todas eram devidas? Será que esse custo conseguiu ser revertido? Será que nós pagamos demais, né? Isso, assim, ali na época, 2017, né? 2018, foi muito grande. Então, a gente precisa repensar um pouco isso. Não é assim, vamos aceitar tudo. Eu não estou colocando dessa forma. Vamos usar os canais que existem disponíveis, né? Que funcionam, né, Márcia? Que funcionam. A gente, como conselheiro, o meu celular é disponível nacionalmente, eu recebo demanda de várias pessoas de vários lugares, significa que eu vou conseguir acessar tudo, porque, primeiro, a gente não tem acesso aos sistemas da Caixa, mas a gente transforma isso em uma sugestão, coloca para os colegas da matriz, tenta dar um encaminhamento com o pessoal da GIPS, para agilizar os processos dos colegas. Então, vamos buscar as alternativas que a gente tem, através dos conselheiros, através do central de atendimento, do ícone Reclame Aqui, que vai para a vice-presidência. Márcia, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, então, que fala sobre o pagamento do Saúde Caixa sobre o equacionamento, já foi respondida, né? Sim. E aí tem a pergunta seguinte, fala sobre o casal Caixa, se ele, o que tem renda maior, tem que informar isso para o Saúde Caixa. Sim. Já fazem muitos anos que tanto no acordo coletivo como no normativo já esclarece. O casal Caixa é um benefício que nós temos, né? Porque se fôssemos pensar que os dois são empregados, grosseiramente falando, os dois deveriam pagar. Até teve alguém que fez essa proposta aqui nas perguntas. Por que cada um não paga? Houve, então, dentro das discussões, a oportunização da configuração do casal Caixa. Sendo, então, durante um período, a pessoa podia escolher qual era o titular e qual era o dependente. Depois isso ficou normatizado. O titular é o de maior renda e o dependente é o de renda menor. Então, o que a gente precisa entender? O Saúde Caixa é um benefício nosso. Se por algum motivo a gente esqueceu de informar, de colocar corretamente, vamos regularizar. Nós queremos que ele seja perene, que ele dure para sempre, que ele seja um plano viável. Então, o que é a nossa parte? Primeiro, é casal Caixa? É o de maior renda, isso não está normatizado. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, mas ninguém me contou, ninguém me mandou uma cartinha para esclarecer, então, assim, existem os normativos, eles estão disponíveis, eles estão nos sites do Saúde Caixa,
Nós temos falado nas lives, nas reuniões, nós, né, no Paraná fizemos reuniões em várias regiões, então a gente sempre vem esclarecendo, e acredito que isso, em geral, já está de domínio público. Hoje, com o WhatsApp, com os grupos de esclarecimento, cada vez mais as pessoas já sabem. Então, é agir, é corrigir. Da mesma forma, quando tem o pessoal que recebe separado FUNCEF e INSS. Eu recebo separado FUNCEF e INSS. Eu continuei trabalhando depois que me aposentei mais 4 anos. Organizamos nossa vida em casal aqui desta forma. E sempre encaminho as informações para o Saúde Caixa anualmente no início do ano. E eu tenho uma planilhinha que eu acompanho se o desconto está correto, porque eu quero continuar com o plano. O plano, para mim, é excelente. Nós tivemos situações de saúde graves na família. Eu sei qual é o benefício de ter um plano como o nosso. Então, assim, não precisa que ninguém venha bater ou me mandar um e-mail para dizer que eu preciso cumprir com uma obrigação que eu tenho enquanto titular de um plano. O normativo 043, até então, 2018, depois o 221, são o regulamento do nosso plano. Se você vai comprar um plano no mercado, você não lê o regulamento do plano quando você vai comprar para o seu filho? Ali não estão estabelecidas todas as regras, como deve ser feito? Então, para nós, o normativo 043 e o normativo 221 são as regras do Saúde Caixa, que todos nós devemos observar. Perfeito, Márcia. Aqui, essas duas perguntas aqui, não são pergunta, mas seria interessante você discorrer um pouco sobre o PANS, né? Que tem um número de titulares que ainda continuam no PANS. E também se o acordo coletivo atual, se ele atinge ou engloba o PANS nessa negociação. O Programa de Assistência Médica Supletiva, o PAMS, é um plano em extinção. Em 2000, houve a mudança para PAMS Saúde e depois para Saúde Caixa. Algumas pessoas permaneceram no PAMS, você fazia adesão ao Saúde Caixa ou não. Algumas pessoas permaneceram no PAMS, ou porque não aderiram, ou porque entraram com processos na justiça para permanecer. Então, o PAMS não tem mensalidade, você participa com 10%, 15% ou 20% de acordo com a sua renda, tá? Você não tem um limitador, ou seja, não tem teto. Se você fizer uma cirurgia de 100 mil e você participar com 10%, você tem 10 mil para pagar naquele ano. Se for 15, é 15 mil, se for 20, é 20 mil. Tá? Então, e fora os outros atendimentos que vão se somando, sempre. Então, não há um limitador. O que acontece? Algumas pessoas dizem assim, mas eu não posso ser descontado mais do que 10% da minha margem consignável. Sim, isso significa que a sua dívida, ela vai crescendo, 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 crescendo. No PAMS, a dívida, ela se torna parte do inventário. Se você não negociar, não quitar, vai ficar para terceiros. Nós tivemos, eu falo daí como GIPs, que vivia essas situações de saldo devedor do PAMS, de negociar saldo devedor com o filho de um colega, um valor expressivo, ele pediu para negociar em 50 meses, nós negociamos junto com a matriz, tudo certinho, e quando passaram-se 35 meses, ele morreu. Aí nós tivemos que negociar com as irmãs dele, porque o saldo devedor dos pais ainda estava acontecendo. Então, é importante a gente entender, tudo na vida tem os prós e os contras. Né? Então, tem gente que diz assim, por que eu vou pagar a mensalidade do Saúde Caixa se eu uso pouco? Porque o dia que você precisar usar, já tem um colchão de liquidez e você vai pagar só até o limite do teto. Né? E a gente espera não precisar usar. Mas se a gente precisar usar, a gente tem um lastro. Então, tudo vai ter prós e contras. Então, o PAMS é um plano em extinção. Mas eu quero
telemedicina. Eu quero usar o central de atendimento. Esses benefícios, eles são constituídos como melhorias do Saúde Caixa em função das contribuições dos empregados, em função do superávit que se conquistou, em função de uma série de situações. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu estou sendo discriminado. Você fez uma escolha. Qual escolha você fez? Qual é a regra do teu plano? Qual é a regra do Saúde Caixa? Nós acabamos de falar que os normativos nos esclarecem. Então, o PAMS, ele não está premiado no acordo. Tá? O que tem no acordo é que, como o PAMS é um percentual em cima do salário, se o salário teve reajuste, os 15%, né, de participação, pode ser que consigam entrar um pouco melhor, porque a margem consignada de quem teve reajuste melhora um pouco, né? Mas ele não tem uma especificação como tem o Saúde Caixa dentro do acordo coletivo. Porém, isso é um ponto muito delicado. A CEGEPAR, ela traz uma pegadinha complicada. Ela fala que as empresas estatais terão que ter um limitador da folha para custeio de assistência à saúde. Então, os 6,5% da folha vai ser para custear tudo. Então, além de custear o Saúde Caixa, né, ainda vai ter que custear o PAMS. E ainda temos que pagar a parte administrativa. Então, será que não é o caso da gente pôr a mão na consciência e pensar? Hoje nós temos total no PAMS em torno de 3.000 pessoas, sendo umas 1.400 titulares. Muito bem, Márcia. Nós estamos aqui terminando já as nossas perguntas, porque elas são demoradas, né, Márcia, de resposta, porque é preciso esclarecer bem, para que nós não tenhamos que fazer uma nova live, né? Tem a pergunta aqui que fala assim, Márcia, por que não foi apurado ou mudado, já que o plano é administrado pela própria empresa, possuindo todas as informações necessárias, as situações como? Aí a pessoa elenca aqui, casal economiário, por que cada um não paga o seu, você já falou também, né? Ambos possuem renda, é uma situação muito comum na Caixa. A pessoa quer que os dois paguem. Não entendi muito bem isso, mas por que antes de aceitar o cônjuge no plano, não se pede comprovante de renda? Tem casos que ganham muito mais do que o empregado. Por que não se apura do casal economiário quem possui a maior remuneração? É comum ouvir, coloca o que ganha menos como titular para pagar menos. Tem isso também. Aposentado que não recebe junto com o salário sua aposentadoria, particularmente, acho que não deveria ser cobrado, mas já que faz parte das normas, deve ser cobrado. A Caixa tem toda essa informação. Então, ele fez uma afirmação que não é uma pergunta, né? Você pode discorrer sobre isso, Márcia? Então, assim, realmente, houve períodos, até 2014, por aí, que a Caixa, a FUNCEF e o INSS trocavam muito os seus arquivos em relação às pessoas que estavam transitando nos 3 órgãos, aposentados, enfim. Houve uma mudança na legislação, especialmente na legislação de acesso à informação, e isso passou a dificultar. As empresas não podem mais compartilhar seus bancos de dados. Isso é proibido por lei. Tem gente que vende no câmbio negro, né, os nossos dados, e a gente recebe muita propaganda, mas, assim, existe uma legislação muito forte em cima. Então, tanto a Caixa, como a FUNCEF, como o INSS, estão buscando formas legais de poderem voltar a compartilhar as suas informações. Tanto que nós temos como responsabilidade nossa, tanto nós que saímos no PDVE, como normativamente,
onde esclarece que nós, como aposentados, devemos manter o nosso cadastro atualizado junto à Caixa e junto ao CEF, para que facilitem contato conosco, para que facilitem encaminhamentos de informações, para que facilitem encaminhamentos de material impresso. Hoje se usa mais material online, mas enfim. Se nós não temos o nosso cadastro atualizado, fica difícil que haja o processo de comunicação. Então, o que acontece? Muitas vezes, né? Quando a gente estava trabalhando, o nosso e-mail lá no CIS-RH era o e-mail da Caixa, mas tinha um campo para a gente ter o nosso e-mail pessoal lá também. Às vezes a gente não se deu conta, ou na época não disponibilizou. Então, se isso aconteceu, o que acontece? A Caixa não tem como se comunicar com você. A FUNCEF, da mesma forma, não tem como se comunicar com você. Então, a gente sabe que as associações têm feito um trabalho bem grande nesse sentido de estimular, esclarecer, de dar apoio, de ajudar os colegas a manterem a atualização das suas informações, que é a forma como a gente pode receber e também passar, né, demandas que a gente tenha para a organização. Então, com relação à troca de cadastros, ou a Caixa já ter todas as informações da FUNCEF e do INSS, foi assim, né? De 2014 para frente é que a gente tem alguns descompassos aí que é importante que a gente mantenha a nossa atualização cadastral. Tá? Muito bem. Mas, de qualquer forma, algumas sugestões que estão aqui, a gente vai mandar para a GESAP, para que ela avalie e nos dê um retorno, especialmente em relação à parte das cobranças, de casal caixa, enfim. Né? Isso já foram mandadas as outras, né, Márcia? Foram benefícios que foram sendo conquistados ao longo dos anos, né? Enfim. Então, aqui a pessoa perguntou, estou com problema de áudio, Marco. Está retornando. Agora regularizou. Sobre as pessoas que saíram no PDV, principalmente no PDV lá de 1996, né, até o ano de 2001. Esse assunto é bem complicado, porque tem muitos processos na justiça rolando para que as pessoas possam retornar ao plano de saúde. Na época era PANS, né? Até 96 a 2001 era PANS. E, recentemente, nos PDVs, agora de 2005 para cá, muitos não quiseram assinar o acordo e foram orientados na hora da assinatura da rescisão contratual, porque tinha uma pegadinha também no próprio documento que você assinava, abrindo mão até do plano de saúde. Então, muitos consultaram bancas de advogado e foi orientado de forma que se escrevesse um termo dizendo eu não concordo com o item tal e tal. Isso está sendo discutido judicialmente. Todas essas questões, existem em torno de 1.000 processos na esfera jurídica de pessoas reivindicando o seu ingresso. Nós não temos todas as informações aqui, nesse momento, sobre esses processos. Então, eu me comprometo com todos aí da gente publicar no site da nossa AEA uma matéria específica sobre esse assunto, porque ele realmente é longo, extenso e cheio de situações que gerarão dúvidas. Então, não poderíamos discutir aqui, infelizmente. Até, né, Valfrido, com relação a esse grupo de 96 a 2001, nós tínhamos situações muito distintas, porque o PDV naquela época, né, ele era incentivado, então você saía independente de você ter previsão de aposentar ou não. As pessoas poderiam sair e tinham o valor indenizatório e aceitavam ficar com o plano um período e depois abrir mão dele. Então, houve a concessão, né, abdicou-se desse direito. É assim que muitos tribunais têm entendido o processo. Há esse grupo, né, de 1.000 pessoas, que são aquelas pessoas que saíram e, num curto período, acabaram se aposentando.
Então, elas estão num momento assim, de transição ali na situação, que é o que tem gerado aí essas ações, né, que as associações, a IA também tem aí apoiado, para se discutir pontualmente essas situações. Não é de todos os que saíram. Tem gente que saiu que foi aposentar 15, 20 anos depois. Então, assim, realmente, ela abdicou do benefício que era claro, que era um benefício a ser conquistado quando da aposentadoria em exercício, né? Já os que saíram depois se aposentaram, que têm feito algumas discussões. Então, é um assunto muito delicado, por isso, muitas vezes, né, pelo tempo decorrido também, pelas ações na justiça, muitas situações de perdas de ações na justiça, que é um assunto que merece realmente um olhar pontual e mais aprofundado, né? Bem, Márcia, eu imagino que nós respondemos as perguntas compiladas, não é? Só queria fazer um agradecimento aqui à colega Marilda, que é nossa diretora de interior lá na cidade de Londrina, que ela participou ativamente desse processo, né, Márcia? E não pôde participar da nossa live e também agora, neste momento, não pôde participar das respostas. Mas a você, Marilda, nosso agradecimento aí e melhoras em tudo, não é? E imagino que nós, aqui da EA do Paraná, tenhamos atingido o nosso objetivo, né, Márcia, que é realmente conversar com o nosso associado, esclarecer as dúvidas dele num assunto extremamente relevante neste momento, que é o Saúde Caixa, que nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que as coisas aconteçam. Para isso, nós estamos trabalhando aí na elaboração deste grupo de trabalho, né? Nós temos uma participação pequena, mas a gente discute e indica e fala sobre a importância deste grupo para que os nossos associados e economiários e aposentados também sejam muito bem representados. E, no mais, né, Márcia, agradecer a audiência das pessoas aí. Nós tivemos uma live, a primeira live do Saúde Caixa, nós tivemos 5.000 visualizações, né? Então, é sinal que as pessoas realmente estão muito interessadas nesse processo. Depois nós tivemos que fazer uma nova live para esclarecer alguns pontos e, novamente, foi um sucesso. E agora nós estamos disponibilizando esse trabalho aqui para vocês, para que vocês vejam, para que vocês encaminhem para os seus contatos, indiquem, vejam lá, porque é extremamente importante que todos nós tenhamos o conhecimento. Como falamos inicialmente, não é, Márcia? Nós precisamos nivelar para que a gente possa ter uma arma de negociação para quando houver o contra-argumento, nós tenhamos voz ativa. No mais é isso. Fica com você, Márcia. Justamente. Então, que nós possamos ter cada vez mais conhecimento, nos questionem, encaminhem os questionamentos de vocês aí para o nosso site, para os nossos WhatsApps, e principalmente, compartilhem informação, discutam, pensem, revejam, né, o entendimento, porque é assim que a gente pode crescer e pode defender aquilo que nos é de direito, né, com fundamentação, com consistência, tecnicamente de forma adequada, pensando no bem comum, ou seja, para todos os lados, o ganha-ganha, caixa, empregados, participantes, todos nós, né, porque para que um plano se mantenha, ele precisa ser forte, mas a gente precisa construir juntos, e construir juntos com ética, com clareza, com intenções as melhores possíveis, para que a gente busque as alternativas, e são muitas. E eu reafirmo, o Saúde Caixa é um plano viável, é um dos planos mais saudáveis entre todos os planos de autogestão do Brasil, e é um dos melhores planos de saúde do país. Nós precisamos batalhar para mantê-lo cada vez mais forte. Muito obrigada. Então, Márcia, finalizando, dizer para todos aí que o preço da nossa liberdade, gente, é ficar vigilante, é estar eternamente vigilante, porque os assaltos vêm
na madrugada. Quando você menos espera, ele acontece. Então, temos que estar vigilando. E nós estamos aqui na IA à disposição de todos. O que precisarem, o nosso e-mail está aqui embaixo, já foi colocado aqui também o telefone. Cadastrem o telefone e vocês recebem todas as mensagens do nosso WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite a todos.